Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz. Hoje vamos seguir comentando aqui sobre o chamado de Abrão, né? Gênesis capítulo 12. No vídeo anterior eu falei desse chamado, né? Falei ali do verso primeiro. E agora vou falar das bênçãos, né? Das promessas que Deus faz a Abrão. A gente viu que quando Deus o chama, ele ainda está na terra de Ur dos Caldeus, né? Conforme o discurso de Estevão, né? Em Atos 7, né, verso 2 e 3, e que aqui ele ele vai contar esse chamado e falar que eles vão partir de Harã, né, e aí dá a impressão que eles estão em Harã. Então, na verdade, esse texto está incluído ali entre o verso 30 e 31 do capítulo anterior, né? Esse chamado ele foi realizado quando ele ainda estava em Ur dos Caldeus, né? E por isso eles vão partir, né, conforme o verso 31, em direção a Canaã. E quando o pai de Abrão morre, eles saem de Harã, que é onde eles estavam, e seguem, né? Aí o que está no verso 4 do capítulo 12 aqui, seguem adiante, né? Então a tradução, inclusive, que eu disse ali do verso 1º, né? O Senhor disse a Abrão, né? Pode ser muito bem como o Senhor tinha dito a Abrão, né? Que essa é a tradução da NVT, inclusive. Bom, a gente tem aqui esse chamado de Deus, né? O Senhor o chama e diz: olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela, né, da casa do teu pai e vá para uma terra que você não conhece. Né? Então, primeiro ele tem que deixar a sua terra, a sua família, né, e seguir para uma terra que Deus mostraria, né? E sai e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Então, é um ato de fé aqui, né? E ele sai, né, e segue em direção a Canaã, né, onde Deus vai mostrar para ele. E Deus faz algumas promessas para Abrão, né? Aqui no verso 2 ele começa com essa promessa de que farei de você uma grande nação. Essa é a primeira promessa que Deus faz a Abrão, né? O que está diretamente em contraste, em choque com o verso 30 do capítulo 11, que ele jogou uma informação ali que parece estar solta, mas que na verdade é esse contraste, né? Sarai, que era a mulher de Abrão, né, era estéril, não tinha filhos. Essa informação está ali simplesmente para te mostrar esse problema, né? Deus fazendo uma promessa para ele, né? Aí tem que ter fé para crer, né? Que faria dele uma grande nação, né? E é interessante que Deus vai fazer dele uma grande nação e a mulher é estéril. Mas Abrão creu, né? Tanto que ele vai partir em direção à terra que Deus mostraria, né? Ele mostraria. E a segunda promessa que Deus faz aqui logo em seguida ele diz: farei de você uma grande nação e o abençoarei. Aqui é e te abençoarei, né? É simples. Abraão já era muito rico, muito abençoado, né? O texto anterior mostra isso, né? Nos mostra isso, o capítulo 12 também, né? Fatos que aconteceriam logo em seguida a partir do verso 10 ali em relação ao Egito, né? Onde ele também vai ser abençoado. Talvez o ponto aqui que me chama mais a atenção dessa bênção seria ali o verso 16, né? Ele encerra ali falando de bens, né? Que Abraão agora vai ter, vai possuir, e ali encerra dizendo de camelos, né? O verso 16. Camelos a gente sabe que são animais que seriam domesticáveis, que seriam utilizados no transporte de pessoas, de cargas, né? A partir ali mais ou menos do ano 1000, né? Então era algo um pouco mais raro, né? Nas datas anteriores, né? E aqui nós estamos falando de um período bem anterior, né? Aqui por volta de 2000 antes de Cristo, 1800 mais ou menos antes de Cristo, né? E então ainda faltava um tempo para que esses animais, né, fossem domesticados mesmo e utilizados em grande escala. Então eram animais aqui, inclusive ele vai adquirir aqui como presente, né, ali do Egito, né? Então você vê que Abrão ele já era aqui, já estava muito rico, ele já tinha ficado muito rico e ele continua ficando muito rico. E aqui bênção nesse sentido não é só apenas de riqueza material, mas também espiritual, né? Ele seria enriquecido e também com a família, né? Que é uma bênção, uma grande bênção, né? Os filhos e tudo, principalmente, né? No Antigo Testamento vai ser associado à
bênçãos. E então Deus cumpre, né, vai cumprir essa promessa. Você vê que ele recebe primeiro a promessa de que faria dele uma grande nação, e em seguida que ele seria abençoado, né? E em seguida, né, engrandecerei o seu nome. É interessante isso aqui, né? Engrandecerei o seu nome. Por que é interessante? Isso aqui, sempre que eu leio, me chama bastante atenção, porque quem era Abrão? Né? Era um pagão, né? Um homem que, apesar de ser da linhagem de Sem, ser da linhagem da promessa, né? Da linhagem de Setitas, né? Ele era um pagão, né? Era um astrólogo, era alguém devoto a deuses, né? Como eu mencionei ontem, né? Conforme a minha citação de Josué 24, verso 2 e 3, lá do verso 2, né? Que eles eram pagãos. Então, quem que era Abrão? Né? Para que o seu nome fosse engrandecido, se tornasse tão grande, usado em outras religiões além do cristianismo, religiões, por exemplo, que não falam de Jesus, que não sabem nem quem é Jesus, né, pelo mundo afora, mas sabem quem é Abraão, sabe quem é Abraão. Então, Abraão tem o maior nome, né, aí nesse sentido, não de glória, mas de ser conhecido, né, conhecido não apenas no cristianismo, mas também fora do cristianismo. Abraão recebe essa promessa aqui. E por que eu falo que isso me chama bastante atenção? Porque a gente vem de uma sequência, né, ali no capítulo 11 da Torre de Babel, que um dos grandes objetivos, né, ao construir a Torre de Babel, está aqui no verso 4, né? Diz assim: venham, vamos construir uma cidade, uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. Né? Há uma grande busca, né, do homem, isso é natural, né, de se engrandecer, né, de elevar o seu ego, né, de se tornar grande, de se tornar conhecido. E vem Deus aqui, frustra esse projeto. Agora que já é o contrário, né? Deus pega alguém lá que não é conhecido, que não tem um grande nome, né? E é Deus quem diz: olha, eu vou fazer o teu nome grande. Eu vou engrandecer o teu nome, né? Veja que Deus cumpre as promessas que faz. É interessantíssimo isso aqui, porque são os homens buscando a glória, né? Mas Deus resolve ir lá e colocar, engrandecer o nome de alguém, né? Para a glória do nome de Deus, né? Do seu próprio nome, né? Para o louvor da sua glória, né? E continua dizendo, né? A próxima promessa que Deus faz seja uma bênção, né? Ou aqui ele está como uma ordem, né? Como se fosse um imperativo, né? De seja, né? Você precisa ser uma bênção. Lembrando que só Almeida, né? Que traduz isso aqui como uma ordem, né? Demais traduções que me parecem melhores, né? Aqui vão dizer, né? Você será uma bênção. Né? Então é apenas Deus confirmando que ele será uma bênção, né? Deus dizendo que ele vai ser uma bênção, né? Não uma ordem para que ele seja, né? Para que ele busque isso, não é dado como uma ordem, mas sim como o fato de que ele será uma bênção, né? Deus dizendo: você vai ser uma bênção, né? Não que seja, né? Ou seja, não seja busque, né? A ser uma bênção, não, você será uma bênção. Aí eu acho que a tradução da Almeida aqui poderia ter seguido aqui as demais traduções nesse sentido, né? O verso 3 diz assim: abençoarei aqueles que eu abençoarem. Aqui o que vai definir se são 6 ou 7 promessas, né? Se é uma bênção só ou se são duas, né? E abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. E é interessante que, se você olhar, a primeira parte está no plural, né? Todos aqueles, né? Aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar. Mas aquele, no singular, né, que te amaldiçoar, né, eu vou amaldiçoar. Isso aqui não é por acaso, tá? O fato de você ter a bênção sendo aqui no plural e a maldição sendo no singular. É simplesmente o fato de que muitos abençoariam Abraão, mas para amaldiçoar seria exceção, um ou outro. O que quer enfatizar é exatamente isso, né, que ele será uma grande bênção
para as nações, que ele será abençoado pelos povos, e que algum ou outro que o amaldiçoar, né, esse seria amaldiçoado. Essa é realmente a ideia, tá, textual aqui, muito bem traduzido, inclusive, que passa perfeitamente a ideia do texto, e que às vezes a gente passa batido, né? Parece que é só aquele que te abençoar será abençoado, o que amaldiçoar vai ser amaldiçoado. E a gente não vê essa amplitude aqui do texto, né? E a promessa aqui, né? Em você serão benditas todas as famílias da terra. Aqui, essa última promessa, tem um detalhezinho aqui, né? Isso é muito visto, tem duas formas de ser visto aqui. A grande maioria vai dizer que pode-se aceitar as duas, né? E exegeticamente, ou seja, pontualmente dentro do texto, as duas são possíveis, são certas, coerentes, fazem todo sentido. Eu tenho uma opiniãozinha que eu vou compartilhar com vocês por causa do texto de Gálatas. Acho que a ideia principal é a segunda. Vamos lá. O que quer dizer isso aqui, né? Em você serão benditas, né? Todas as famílias da terra. Primeira visão e interpretação que parece ter sido adotada pelos judeus é que ele se torna o cabeça, o chefe, o líder, né? Aquele do qual os seus descendentes seriam uma bênção, né? E a gente vai ver isso no Novo Testamento, principalmente nos conflitos de Jesus com os judeus, em que eles vão dizer, e o próprio Jesus vai dizer várias vezes, né? Não tendes o pai Abraão, essa visão de que eles eram os descendentes da promessa, eles eram a nação santa, eleita, escolhida, né? Eles eram, né, os bambambãs ali, porque eles que eram os descendentes de Abraão, trazendo aqui essa ideia de que ele era o cabeça, né, e que dele vem isso, né? Essa é um possível significado, né? E um outro, né, se você olhar, né, em você serão, já plural, né? Serão benditas todas as famílias da terra, não apenas os judeus, né? Mas a extensão aqui para os gentios. Então, as duas possibilidades aqui, né? Tanto de que estabelece ele como a bênção para as nações, né? O que de fato acontece, né? Ou de que através dele, dessa linhagem específica em que ele se torna o cabeça, que seriam abençoadas as nações. Bom, em Gálatas, lá em Gálatas 3, quando Paulo, né, ao tratar alguns pontos da lei, Paulo vai dizer isso aqui, ó, verso 6 em diante. Eu vou ler aqui do 6 ao 9, depois eu vou pular para o verso 16, do verso 6 ao 9, Gálatas 3, depois verso 16. Tá? Diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Veja só a ruptura aqui que Paulo causa, né, dizendo, olha, não são os descendentes de sangue, né? Os que têm fé é que são filhos de Abraão. E os judeus diziam, nós somos filhos do pai Abraão, porque nós somos descendentes, né? Ele está dizendo, olha, é os que são fé. Então, os filhos, ele é atribuído justiça pelo fato de ter fé. Então, aqueles que têm fé, né, seja gentios, judeus, prosélitos, são os filhos de Abraão. Verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em você, singular, não é? Serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz, e aos seus descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Então, aqui a gente vê que essa ideia da bênção, né, a bênção, que seriam abençoadas todas as nações da terra,
tem a ver, está ligado à fé, né? Ao Israel de Deus, não ao étnico, né? Mas aquele que é ligado a Abraão pela fé. Coisa que não fica claro, obviamente, no texto, porque a gente ainda tem uma revelação progressiva, revelação a cada dia Deus ia se apresentando, ia se revelando, de forma que nós hoje, eu, você, nós temos a revelação completa, né? Nós temos a Escritura já fechada, né? Então nós já temos a completa revelação, né? Então aqui textualmente olhando, né, dá para ter essa ideia de que Abraão agora é o cabeça e os seus descendentes, né, os seus filhos ali, abençoariam todas as nações da terra, mas através dos seus descendentes, né? E também essa ideia de que através dele, né, todas as nações seriam abençoadas. Então, por isso eu disse que a segunda aqui, a ideia, né, ela está em conformidade agora para nós, né, já com uma visão completa da Escritura, né, com esse texto de Gálatas. Para nós, a gente pode entender isso aqui, então, como sendo, pontualmente aqui, né, que através, né, dele, que do seu descendente, do descendente de Abrão, seriam abençoadas todas as nações da terra em Cristo Jesus. Amém? E acho que é isso, né? Eu sigo falando aqui. Vamos terminar aqui? Vamos terminar. Verso 4. Partiu Abrão, né? Como o Senhor havia ordenado. Ló foi com ele, né? O seu sobrinho. Eles partiram de Arã. Ele levou a sua mulher, né? Sarai, também o seu sobrinho, Ló, né? Aí Ló, interessante, falei ontem também, né? Deus havia falado com Abrão, né? Mas aparentemente ele havia passado essa mensagem, né? Para o seu pai, para Ló, tanto que eles partem, né? Em direção à terra desconhecida, né? Partem em direção a Canaã. O Terá morreu antes e o Ló ele continua, né? E ninguém falou, se você não vê um chamado para Ló, quando foi que Deus falou com Ló, chamou ele e disse, olha Ló, vem que eu vou fazer de você uma nação, qualquer coisa assim. Não tem. Mas ao mesmo tempo, né, segundo Pedro, né, capítulo 2 lá, verso 7, ele vai dizer que o justo Ló, chama Ló de justo, né, um homem justo. Então, possivelmente, né, Abraão havia aqui anunciado, né, mas ele vai se separar, sim, do seu sobrinho, e aí cumprindo essa ordenança de deixar a família ali e seguir, né. Bom, e aí continuando aqui, eles estão em Arã, né? Ali vai dizer isso, né? Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Eles partiram de Arã agora com mais pessoas, né? E chegaram à terra de Canaã. Aí diz: Abrão atravessou a terra até Siquém, até o orvalho de Moré. É interessante que ele possui bastante bens, né? Bastante animais. E aí ele chega até o Carvalho de Moré, né? Eles estão em regiões menos povoadas, eles estão andando pelas encostas, né? Essa ideia da narrativa aqui. E a gente vai ver isso de forma sequencial porque eles eram pastores, né? A ideia é que os homens que estavam com eles eram pastores. A gente vai ver isso um pouquinho mais adiante, fica claro isso no texto. Nem todos, claro, mas a boa parte dos homens que estavam ali, 300 e poucos homens, eram aparentemente pastores, né? E aí diz o texto, né? Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Olha que informação solta no texto. A gente tem que prestar muita atenção nessas informações e tomar muito cuidado para não passar batida essas informações que parecem estar soltas. A gente está falando aqui, olha, ele saiu junto com a sua família, estamos falando do chamado e do que está acontecendo, né? Ele saiu junto com a sua família e tal, foram para Canaã, aí estão ali na região de Siquém, né, próximo ao Carvalho de Moré, e os cananeus estavam, né, habitavam já essa terra. Aqui existe uma certa dúvida se essa informação ela inicialmente faz parte do texto, se ela uma nota explicativa posterior, né? Entendo claramente que essa informação está de acordo, né, com a realidade de Moisés ao escrever isso, né, para dizer isso ao povo, né, explicar isso ao povo, e o povo está indo para a terra que está habitada pelos cananeus, né? E aí ele faz essa explicação, né? Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra.
né? Ou na ideia aqui de que eles já habitavam essa terra. Mas há uma ideia de que os cananeus já não estariam mais, né? O que fica perfeitamente encaixado aqui no texto também, né? Posteriormente, ao ser contado o texto, né, vem essa observação, tá? Vem essa observação por um cronista posterior ao dizer, né, nesse tempo os cananeus habitavam essa terra, ou seja, eles não habitam mais, né? Isso já seria uma informação incluída, né, não na época de Moisés, mas muito posterior. Lembrando que essas informações explicativas de regiões, de áreas, de geografia, a gente tem em eventos, em ocasiões posteriores, nós temos os nomes sendo alterados dessas cidades, né? Nós temos os nomes sendo atualizados ali, né, de informações históricas explicativas, tá? Isso não prejudica de qualquer forma a escritura, pelo contrário, isso traz um melhor sentido, né, a realidade, né, porque ele diz, olha, a terra tal, e nenhum dos ouvintes saberem de qual terra está falando, né, então ele já fala a terra e já coloca o nome atual, né, atualizado, né, que é o que acontece, por exemplo, aqui em Gênesis ao falar, né, da região de Dan, né, Dan não havia nem nascido para dar o nome à terra, né? Mas ela recebe. Por quê? Era o nome inicial? Não, né? Mas em algum momento da história, ao ser recontada, né? A terra tal, né? Que é atualmente a terra de Dan, né? Aí vai lá e coloca o nome de Dan, tá? Então a gente tem essas notinhas explicativas. Algumas Bíblias, inclusive, se você usa aí alguma Bíblia versão mais antiga, algumas Bíblias colocam esses textos entre parênteses, tá? Você vai encontrar principalmente no Novo Testamento. Principalmente no Novo Testamento, bem mais, né? No Antigo Testamento até que não, mas no Novo Testamento você encontrará aí já devido a algumas situações um pouquinho mais difíceis, né? A gente tem muitos textos que foram encontrados parcialmente queimados, outros textos que dava para tirar uma parte do texto, assim, para aproveitar uma parte dos escritos, né? Outros já não, né? E aí alguns textos que tinham uma informação que às vezes era geográfica ou para o público, né? E outro texto que já não tinha essa informação, né? Então, essas coisas acontecem, né? Só lembrando de uma aqui, comentar com você rapidinho, né? Acho que é pertinente. Atos 2, Atos 1, tem aqui uma dessas informações que eu estou citando agora, né? Tem várias aqui, mas uma dessas informações, ela está aqui, só encontrar aqui, verso 15, se você tiver, dependendo da tradução que você tiver, aí, uma Bíblia mais antiga, às vezes, se você tiver em casa, já dá uma conferida lá, verso 15 do capítulo 1 diz assim, naqueles dias Pedro se levantou no meio dos irmãos, e aí esse texto, né, geralmente vai estar entre parênteses, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Isso quer dizer o quê? Que em vários textos encontrados, essa informação de que havia cerca de 120 pessoas ali, ela estava em alguns textos, em outros textos não estava. E aí esse texto é colocado entre parênteses, até para a gente ter atenção, pode ser uma nota explicativa, né, que ele pode ter sido um texto que o copista não colocou, por algum motivo, ou que o copista acrescentou, né, como uma notinha explicativa ali, alguma coisa assim, nesse sentido, né. O que faria sentido aqui? Esse texto geralmente é muito mal interpretado, estou até citando ele até para dar uma esclarecida aqui. A gente ouve muitas mensagens, né, dizendo aí, principalmente no meio pentecostal, tem muita mensagem dizendo, eles eram 500 quando estavam lá Jesus aparece para cerca de 500, mas quando eles estão no templo adorando só tinha 120, né? Tem canções dizendo isso, né? Muitos desistiram, voltaram para casa, mas 120 ali ficaram, né? Esse número, inclusive, chega-se através de, segundo Coríntios 9, né? O que não tem nada a ver, né? Aqui simplesmente é uma nota que aparentemente para os judeus, até porque são textos diferentes, tá? Hermeneuticamente não fazem sentido a gente nem falar isso, né? Ainda que não tivesse entre parênteses, né? Ainda mais que tá. Aqui a explicação aparentemente lógica e que faz todo sentido dentro do texto é que se eu estou escrevendo para um público
para um público judeu, a informação de que havia cerca de 120 pessoas ela é importante, porque toda decisão tomada em assembleia para os judeus precisava que houvesse um quórum mínimo, cerca de 120 pessoas. Então, se era necessário que houvesse cerca de 120 pessoas, esse ato que está sendo aqui agora de escolher um novo apóstolo, ele poderia ser questionado pelos judeus, dizer, não, mas isso foi tomado uma decisão em colegiado, né? Havia 120 pessoas ali para que essa decisão tivesse validade jurídica. E a resposta é sim, né? Se você está escrevendo para um público judeu, essa informação é importante. Olha, estamos fazendo aqui, estamos reunindo agora, vamos escolher aqui um novo apóstolo, né? E aí essa informação, e tem a quantidade de pessoas aqui para que esse ato seja válido. Então essa informação seria importante para o povo judeu. Ao mesmo tempo, para os gentios, né? Para um grego ou um romano, isso não tinha a menor relevância, não fazia nem sentido. Então, um copista que escreve esse texto que está copiando para mandar para alguém que não é judeu, omitir esse pedacinho aqui de que havia cerca de 120 pessoas não faz qualquer alteração no texto, em questão de relevância. Da mesma forma, aquele que está escrevendo, né, e vai escrever para um judeu, não, tinha cerca de 120 pessoas, aí ele coloca, para que reforce essa validade, né? E a importância do texto, ela não tem qualquer alteração, né? Então, esse texto, que em alguns manuscritos vão vir aqui, vão constar, e em outros não, eles são colocados em algumas traduções, algumas bíblias, entre parênteses, para que a gente tenha esse alerta e tudo mais, tá bom? Então, esse pedacinho aqui, né, nesse tempo os cananeus habitavam essa terra, como uma ideia de que assim, olha, atualmente não habitam mais. Então, há uma linha que segue o entendimento de que essa nota explicativa ela seria dada posteriormente por algum cronista, explicando esse contexto. Olha, aqueles não estão mais, mas nesse tempo eles estavam, né? Quando Abraão chega, tinha cananeu lá. É o que está de perfeito acordo aqui com o texto, tá? Verso 7, o Senhor apareceu a Abrão, ele disse, darei esta terra à sua descendência. Aquele texto que eu li lá de Gálatas, né? Darei esta terra à sua descendência, não aos seus descendentes, né? Ali, Abrão edificou um altar ao Senhor. Então, a descendência dele aqui vai herdar essa terra, né? Aqui os judeus, né? Darei essa terra à sua descendência, né? Os descendentes dele, né? Teriam essa terra. E aí, no sentido espiritual, né? Que eu acabei de citar aqui, ao descendente aqui, Jesus, né? As terras, todos os povos e a terra, né? Seria o seu trono de glória. E aqui, o verso 7, a parte final, né? Ali Abrão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. É interessante, você vai ver várias edificações do altar, porque até então não há uma concepção, um pensamento de que Deus habita a terra, de que Deus está na terra. E isso ficou, se você reparou, né, por exemplo, quando fala da Torre de Babel, verso 5, então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, como se Deus não estivesse aqui. Claro, uma linguagem antropomórfica, né? Uma linguagem que traz aqui a visão humana, claro, que é utilizada em toda a Escritura, e que dá essa ideia de que era necessário construir um altar para que Deus ali, né, recebesse o sacrifício. E aí, verso 7, ali Abrão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E claro, posteriormente a gente vai ter, nessa revelação progressiva, né, a gente já vai ter o Deus de toda a terra, né, que ninguém se esconde aos seus olhos, em que ele está em todos os lugares. Mas aqui ainda tem essa forma de linguagem, né, essa a forma estilística, né, de dizer, de construir os altares, né, ainda os patriarcas vão fazer isso, né, como sendo o local para que Deus venha habitar, né, porque aí não tinha um templo, não tinha, que será construído, né, posteriormente, na época de Moisés, o tabernáculo, né, em que Deus terá a presença viva de Deus ali e tudo mais. Bom, enfim, mas a gente fala disso depois, tá? Até porque
Esse é um assunto que é muito bom ser abordado no Novo Testamento, né? Principalmente quando falar do livro de Hebreus, né? Aí é um assunto bem bacana da gente falar. Verso 9. Depois, Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Negueb, né? Indo sempre para a região do sul. E ele se estabelece ali no máximo do sul, ali, né? Onde vai começar o verso 10, em que a terra está passando por fome, né? E ele vai para a região do Egito. Então, o Negueb, ali em direção ao Negueb, né? Que é os vales ali ao sul, né? De Canaã, que dá acesso, né? Para o Egito, né? Então, essa região do Negueb é onde ele vai se estabelecer aqui nessa caminhada dele. Tá bom? Bom, espero que tenha ficado claro, né? Tentei aqui ao máximo falar de forma simples, né? Sem entrar aqui muito em bases teológicas, mas para que a gente possa entender a exposição clara do texto, né? Deus abençoe, fiquem com Deus e obrigado.